Tudo bom com vocês? Bom, gente, sejam bem-vindos à nossa aula de análise combinatória. Essa é uma matéria que eu julgo ser uma matéria muito cruel, porque ela mexe com a interpretação de textos, ela mexe com o nosso raciocínio lógico, então é muito importante que a gente saiba utilizá-la, tá? Mas afinal, o que é a análise combinatória? A análise combinatória é uma ferramenta matemática que trabalha com a contagem de dados, certo? De quantas maneiras eu posso fazer isso, de quantos jeitos eu posso escolher alguma coisa, quantas duplas eu posso formar ao todo, quantos trios, enfim. Nós vamos trabalhar com contagens nessa matéria, beleza? E aí nós temos uma coisa chamada princípio fundamental da contagem, que a gente chama de PFC. Princípio fundamental da contagem, que é de onde surge toda a análise combinatória. E o exemplo mais clássico que existe é o quê? Vamos supor que você quer ir a uma festa e você tem 2 camisetas e 3 calças. E aí você pensa, de quantas maneiras diferentes eu posso me vestir para essa festa? Bom, se você tem 2 calças, vamos supor que você tem uma calça jeans e uma calça bege. E você tem 3 camisetas, vamos supor uma camiseta branca, outra preta e outra vermelha. De quantas maneiras você pode se vestir? Vamos pensar nisso listando aqui. Se você for com a calça jeans, você pode usar a calça jeans tanto com a camisa branca, quanto com a camisa preta, quanto com a camisa vermelha. Do mesmo modo, se você está com uma calça bege, você pode ir de bege e branco, bege e preto, bege e vermelho. Então, de quantas maneiras diferentes você pode se vestir usando 2 calças e 3 camisetas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras, ok? Mas aí a gente não tem como ficar listando todas as vezes a quantidade de coisas que nós queremos vestir ou escolher. Então aqui bastava a gente fazer o quê? Nós temos 2 calças e nós temos 3 camisas. Quanto que é 2 vezes 3? 6 possibilidades. Então a análise combinatória vai contar isso. Um outro exemplo que eu tenho, que eu gosto bastante já de usar com o nosso PFC, é para a gente calcular quantas placas de carro são possíveis de existirem aqui no nosso país. Se você já reparou, você sabe que a placa dos nossos carros são compostas por, vou colocar aqui, placas. Elas são compostas por 3 letras, ok? De A até Z, incluindo K, W e Y, mais 4 números, certo? De 0 a 9, podendo repetir e tudo mais. Vamos ver qual a quantidade de placas de carro que nós podemos ter? Bom, nesses 3 espaços que eu coloquei aqui, a gente pode colocar letras, tá? E quantas letras tem nosso alfabeto? 26. Então aqui, na minha primeira letra, eu posso ter qualquer uma das 26 letras do alfabeto. No segundo espaço, também. E aqui, também, certo? Eu posso ter as minhas 26 letras do alfabeto no primeiro espaço, no segundo e no terceiro. Como pode repetir, o número sempre vai variar 26, 26, 26. Nunca vai variar, desculpa, 26, 26, 26. Agora, se não pudesse repetir, a gente ia poder continuar tendo 26 letras no primeiro espaço, só que no segundo espaço, como a gente já teria usado uma na primeira letra, a gente só teria disponíveis 25 letras. No terceiro espaço, já seriam 24 e assim sucessivamente. Mas não é o nosso caso, porque nas placas de carro, a gente pode repetir as letras sim, tá ok? E ali nos números, nós temos algarismos de 0 a 9, são 10 algarismos ao todo. Então nós podemos usar 10 algarismos aqui, 10 algarismos aqui, 10 algarismos aqui e 10 algarismos aqui, ok? Então, para você saber a quantidade de placas que a gente pode ter no nosso país, basta multiplicar todas essas quantidades. Isso daqui, se você for organizar como uma multiplicação em forma de potência, isso daqui na verdade é 26 ao cubo, ou 26 elevado a 3, enquanto isso daqui é
10 elevado a 4. É uma quantidade muito grande. Eu não sei nem se eu tenho uma resposta aqui. Dá 17 milhões e 576 mil placas de carro. E um exemplo de onde essa coisa acontece novamente é com, por exemplo, números de celular. O seu número de celular ganhou um 9. Por que ele ganhou um 9? Porque a quantidade de números já estava ficando pequena para o tamanho público. Então, quando o governo ou as agências, elas colocam um dígito a mais no telefone, elas ampliam muito mais a quantidade de números de celular, de telefone fixo que elas podem utilizar. Você sabia disso? Não? Agora sabe, ok? Bom, e aí agora eu vou apagar isso daqui. Por quê? Porque nós podemos organizar a análise combinatória em 3 tipos de agrupamento e é muito importante que vocês conheçam eles, ok? E eles são... Deixa eu só pegar aqui minha cola para eu não perder. A gente chama de agrupamento, métodos, técnicas. Nós temos aqui a permutação, nós temos também o arranjo, e nós temos a combinação. São 3 métodos e técnicas que nós utilizamos muito em análise combinatória, tá? Porque nós temos diversas situações onde nós temos que analisar e, novamente, fazer uma interpretação pesada do texto. Bom, a primeira delas é a nossa permutação, porque ela é, em tese, a mais simples que existe, tá? Imagina que você tem uma quantidade N de elementos e que esses elementos todos vão ter espaço em algum lugar. Como assim, Lucas? Imagine, por exemplo, que você vai com mais 5 amigos, ou seja, 6 pessoas vão ao cinema, e aí vocês compram o ingresso para 6 cadeiras, obviamente, e aí um de vocês para e pensa, caramba, de quantas maneiras diferentes nós podemos sentar, porque fulano pode sentar do lado de fulano, de ciclano e tudo mais. De quantas maneiras diferentes nós podemos sentar? Nessa situação, os 6 amigos, todos vão ter algum lugar para sentar ali, então são 6 amigos em 6 cadeiras. Outro exemplo, vamos supor que 10 pessoas compõem uma fila para o banco. Todas as pessoas têm espaço em uma fila, então de quantas maneiras diferentes essa fila pode ser organizada? Um terceiro e último exemplo, você tem alguns livros que você quer organizar em um nicho no seu quarto, em uma prateleira do seu armário. E aí você tem uns 7 livros e você fica pensando, gente, quem eu coloco primeiro, quem eu coloco do lado de quem? São situações onde a permutação é necessária, onde há vagas para todo mundo. E neste caso, nós temos que a permutação, ela vai ter essa fórmula aqui. Ok? Tem um P e um N. Esse P, não se preocupe, ele está ali só para indicar que é permutação. Ali você não vai mexer em nada. E agora, N fatorial. Se você não sabe o que é fatorial, tem uma aula já ali de fatorial que você precisa ver, que a operação com fatorial tem algumas características que é muito importante para a gente resolver aqui os nossos problemas de análise combinatória. Esse N aqui, ele é a quantidade de elementos que nós temos, então é a quantidade de pessoas e tudo mais. Muito importante dizer que existe uma coisa chamada anagrama. Anagrama é quando você pega uma palavra, as letras dessa palavra e reorganiza de modo a formar outras palavras. Toda vez que aparecer um exercício de anagrama, permutação, porque todas as letras vão ter espaços dentro da nova palavra. Lucas, me dá um exemplo de anagrama. Te dou um exemplo de anagrama agora. Vamos supor que você tem a palavra amor. Se você pegar as letras da palavra amor e reorganizá-las de outra maneira, você pode ter as palavras Roma, Omar, ramo. Então, esses daqui são alguns exemplos de anagrama, ok? Podem ser palavras com sentido ou sem sentido, beleza? Então, nós temos aqui um primeiro exemplo. 6 amigos vão ao cinema e compraram ingresso para 6 cadeiras. De quantas maneiras diferentes esses 6 amigos podem sentar? Então, a gente vai pegar a nossa fórmula aqui de permutação, tá? E vamos fazer esta conta. Como eu falei, a única coisa que a gente vai alterar é esse Nzinho aqui. Esse N vai ser a quantidade de elementos. São quantos amigos? São 6 amigos. Então nós vamos ter que P é igual a 6
fatorial, tá ok? Bom, para quem assistiu a aula de fatorial, sabe que fatorial é uma multiplicação de um número por todos os seus antecessores. Então, 6 fatorial nada mais é do que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Até para adiantar aqui para vocês, essa conta aqui vai dar 720. Então, se 6 amigos vão ao cinema escolhem 6 cadeiras um ao lado do outro, eles podem se sentar de 720 maneiras diferentes. Não parece, né? Se você não acredita em mim, pega um papel e começa a listar isso daí. Mas é possível, ok? 720 maneiras. Essa é uma situação onde todos vão ter espaço. Agora, nós vamos trabalhar com duas situações onde não há espaço para todo mundo. Onde, por exemplo, deixa eu trazer aqui um exemplo. Vamos supor que você quer fazer uma senha e você pode usar qualquer número para fazer essa senha, só que a sua senha só pode ter 4 dígitos. Vamos supor que você tem um cartão de crédito da Nubank e geralmente a senha deles são só com 4 números. Mas você tem números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem vários algarismos. Então essa é uma situação onde você tem muitos algarismos à sua disposição, mas você não tem espaço para todos. Então é o caso de você usar arranjo ou combinação. Lucas, mas quando é que eu vou usar um ou outro? Bom, muito importante isso, grave na sua memória. A ordem importa. A ordem importa. A ordem importa. O que é isso de a ordem importa? Bom, vamos fazer um teste aqui justamente com esse problema da senha. Vamos supor que você gosta muito dos números 3, 4, 5 e 6. E aí você pensa em alguma senha de 4 dígitos que você pode usar esses 4 números, 3, 4, 5 e 6. Você pode pensar na senha 4, 3, 5, 6. Correto? Ou você pode também pensar na senha 6, 4, 5, 3. Vocês estão vendo que as duas senhas elas são formadas pelos mesmos algarismos? Sim? Só que tem um detalhe. Elas são senhas iguais? Não. Então a ordem dos números, por mais que sejam os mesmos números, a ordem em que eles aparecem faz muita diferença. Quando a ordem dos elementos importa, é quando a gente usa arranjo. E para você decorar isso, pensa, arranjo, uma coisa arranjada, organizada, beleza? E aí nós temos uma fórmula um pouquinho mais complicada do que essa fórmula aqui da permutação. A fórmula do arranjo vai ter o A de arranjo, também vai começar com N fatorial, só que ela vai ser dividida pelo quê? Por N menos P, entre parênteses, fatorial, ok? Lucas do céu, já não lembro que é N, você ainda colocou o P? Não se preocupe, eu vou colocar aqui uma legenda para vocês verem. O N, ele se refere à quantidade de elementos, tudo que eu tenho à minha disposição, tá? Enquanto o meu P significa as vagas que eu tenho. Lembra que no arranjo a gente tem muita coisa à disposição, mas não tem vaga para encaixar todo mundo? É o caso da nossa senha. Vou repetir até o exemplo que está no nosso PDF. Eu quero fazer uma senha de 4 dígitos apenas e eu tenho de 0 a 9 para poder fazer essa senha. Tenho 0, tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5, tenho 6, tenho 10 algarismos à minha disposição, só que eu só posso usar 4 para fazer essa senha. E importante, essa senha ela não pode repetir os números, tá? Se puder repetir, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas considere que essa senha a gente não pode repetir os números. Se a gente tem que fazer uma senha que não pode repetir os números, a gente vai usar o arranjo. Então, nós vamos ter aqui um arranjo de 10 números para 4 vagas, ok? E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar essa minha fórmula, n sobre n menos p, tudo fatorial, e vou trocar o meu n pelo 10, porque eu tenho 10 elementos à minha disposição, e o p por 4, porque eu só tenho 4 vagas. Então, observa aqui eu trocando o n por 10. Tem outro n, vou trocar novamente por 10, tá? Menos p, que é 4, parênteses, fatorial. Beleza? Tudo que a gente aprende na matemática lá no começo da nossa vida escolar é que a gente sempre resolve o que tem em parênteses primeiro. Então, eu vou fazer o 10 menos 4 primeiro, que vai dar 6, né?
Então nós vamos ter aqui o 10 fatorial lá em cima continua do jeitinho que ele é. E embaixo, esse 10 menos 4 vai virar 6. E aí nós vamos à propriedade do fatorial, que a gente aprendeu também na aula do fatorial, que é o quê? Da gente decompor o maior fatorial para a gente poder cortar com o número de baixo. Por que a gente faz isso? Porque 10 fatorial é um número muito grande, é 3 milhões. 6 fatorial é 720, que também é um número grande. Imagina fazer uma divisão de 3 milhões por 720. Não rola, né? Ainda mais se você não tiver calculadora. Então, a gente vai fazer a decomposição do 10. Então, a gente vai pegar aqui o 10 e vai decompor até chegar no número 6. Por que eu decompus até o 6? Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar? Sim, a gente vai cortar o 6 fatorial de cima com o 6 fatorial de baixo. Sobrou o que na minha conta? 10, 9, 8 e 7. Que eu não vou lembrar agora quanto que dá, mas deve dar algum número. Acho que é 3.360, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, daqui a pouco eu corrijo, tá bom? 3.360. Ok, gente? Então, só para vocês recapitularem. Permutação é uma situação onde todo mundo vai ter vaga ali, tá bom? Geralmente fila, geralmente anagramas. Arranjo é uma situação onde não tem vaga para todo mundo, que a ordem importa. Onde que a gente consegue ver muito arranjo? Duas situações muito clássicas, gente. Quando a gente vai fazer uma senha, que a gente não pode repetir os números, e quando a gente tem uma coisa de hierarquia. Quer um exemplo? Vamos supor que tem 40 alunos numa sala de aula e a gente quer escolher 2 alunos. Um para ser representante e outro para ser vice-representante. Tá vendo que existe uma ordem? Existe um que é representante, outro que é vice. Nesses casos onde tem ordem, a gente também vai fazer arranjo, ok? Lembra que eu falei para vocês que essa senha aqui é para quando a gente tem elementos que não podem se repetir? Bom, vem aqui no meu cantinho. Se eu puder repetir os números na minha senha, ó, eu vou formar uma senha aqui, ó. Uma senha com 4 dígitos. Vocês concordam que se eu puder fazer uma senha sempre repetindo os números, no primeiro espaço eu vou ter... eu posso usar qualquer um dos 10 números? E no segundo espaço eu também posso usar qualquer um dos 10 números? E aqui também? Se eu puder repetir, eu posso ir usando aqui qualquer um dos 10 algarismos aqui, 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 aqui. Então, minha multiplicação fica 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 10 mil senhas diferentes, ok? Mas como a gente não pode repetir, lembrando que isso daqui é o PFC, tá, gente? Aquilo que a gente viu no começo da aula. Se eu não pudesse repetir, vamos pensar comigo. Para o primeiro dígito da senha, eu teria todos os 10 algarismos de 0 a 9 disponíveis, não é verdade? Mas vamos supor que a gente usou aqui o número 3 para fazer o primeiro dígito. Se eu não posso repetir algarismos, o 3 está disponível para esses outros espaços? Não. Então a nossa disponibilidade agora de números para a segunda senha cai para 9. Por que mesmo, Lucas? Porque eu já usei um dígito aqui e nessa situação aqui eu não posso repetir. Aqui é quando eu posso repetir, aqui é quando eu não posso repetir. Então, para o primeiro dígito eu tenho 10 opções. Usei um dígito, caiu para 9 minhas opções para o segundo dígito. No terceiro dígito, eu já vou ter usado 2 dígitos. 2 algarismos, desculpa. Então, eu só vou ter 8 algarismos à minha disposição. E quando eu escolher também o terceiro dígito, para o último dígito, eu vou ter 10 opções de números? Não. Eu já usei um número, 2 números, 3 números, que nada mais é do que a nossa conta de arranjo. Esse aqui é o PFC, esse daqui é o arranjo. Aí você pode escolher como preferir. E isso daqui é uma coisa, sim, meio complicada, mas que a gente precisa ter uma interpretação muito pesada disso, tá bom? E por último, e não menos importante, nós temos a combinação. Lembra que eu frisei muito que no arranjo é uma situação onde tem vaga para todo mundo e que a ordem importa? A combinação é onde a ordem não importa. Lembra que eu fiz o exemplo da senha? As senhas, apesar de terem o mesmo números, elas são diferentes porque a ordem importa. Quer ver um exemplo onde a ordem não importa? Vamos supor que você está fazendo, sei lá, um sorvete, ok? Não, deixa eu pegar aqui um exemplo melhor.
Isso, o do Subway. Mas você está lá no Subway montando seu sanduíche e aí você tem lá uma vasta opção de vegetais e você quer colocar 4 vegetais, tá certo? E aí, vamos pensar juntos. Se você colocar alface, tomate, pepino e pimentão, ou colocar pepino, pimentão, alface e tomate, viu que eu mudei a ordem, né? Se eu colocar alface, tomate, pepino e pimentão, ou pepino, pimentão, alface e tomate, muda o sanduíche? Vão ser 2 sanduíches diferentes? Não, né? Não vão ser 2 sanduíches diferentes. Você só tá com a salada de outro jeito. Mas são os mesmos hambúrgueres. Não tornam-se hambúrgueres diferentes porque você colocou em ordens diferentes. Então, esse é um caso onde a ordem não importa. E aí nós vamos usar a combinação. A fórmula da combinação é essa daqui. C é igual... É exatamente a mesma coisa da fórmula do arranjo, tá? Só que com um detalhezinho. Captou? São as mesmas fórmulas, só que a combinação ainda tem um P fatorial aqui. Lucas do céu, que fórmula é essa? Calma. Vamos fazer esse exemplo do Subway para vocês verem como é que é fácil operar essa fórmula. No Subway você quer escolher 4 tipos de vegetais, você tem 9 opções. Então, de quantas maneiras você pode fazer o seu sanduíche? Bom, vamos lá? Vamos delimitar então o que é N e o que é P. N, conforme eu coloquei aqui, são os elementos. É o que você tem à sua disposição. No nosso exercício, a gente tem 9 vegetais à nossa disposição. Só que você quer colocar quantos vegetais mesmo? Quantas vagas tem para o seu sanduíche? 4. Então a gente vai fazer aqui nossa substituição, tá ok? Então, combinação de 9 e 4 é igual, no lugar do N, 9, sobre, no lugar do P, 4, parênteses, N é 9, menos P é 4, tá ok? Troquei o N por 9, o P por 4. Parênteses sempre de primeira mão, tá bom? Toda a conta eu repito. E resolvo estar em parênteses. 9 menos 4 é 5. E agora eu vou fazer aquela minha propriedade maravilhosa do fatorial. Vou até colocar de azul para não ficar mais tão confuso assim. Então eu vou descer o 9, 8, 7, 6, 5, 5. Paro no 5, né? Por que eu parei no 5? Vocês vão ver agora, ó. Porque eu tenho um 5 fatorial embaixo também. Então eu posso só cortar. O que sobrou da minha conta? Eu vou voltar pro preto. Sobrou da minha conta 9, 8, 7, 6 sobre 4 fatorial. Esse 4 fatorial não tem com quem eu cortá-lo, então eu vou ter que realmente calcular o seu valor. O que é 4 fatorial? É o 4 multiplicado com 3, com 2, com 1, dá 24. Já adiantando aqui, para não ficar mais longo do que já é esse vídeo. Então aqui, 9, 8, 7, 6 sobre 24, beleza? E aí, essa conta aí de cima eu vou ficar devendo, deixa eu até olhar aqui o resultado. Só um minutinho. Você pode ir fazendo aí, enquanto eu tô procurando aqui a resposta. Ótimo, 3.024. E aí, dividido por 24, vai dar 126 sanduíches diferentes, ok? É uma coisa complicada, precisa de prática, precisa de você fazer exercícios. E claro que esses exercícios ainda são muito simples. Você consegue achar em livros, na internet, outros tipos de exercícios e todos exigem um tipo de análise muito especial, tá? Mas para início, o que você precisa saber? Existem esses 3 agrupamentos. Vamos lá. Todos os elementos vão ter vagas? Permutação. Não vai ter vaga para todo mundo? Arranjo ou combinação. A ordem importa? Arranjo. A ordem não importa? Combinação. Lucas, é muito difícil saber quando a ordem importa ou não. Faça um teste, igual eu fiz o teste da senha, igual eu fiz o teste
da salada, ok? E isso você só consegue aprender com bastante prática, beleza? E aqui eu vou resolver só mais alguns exercícios para finalizar esse vídeo aqui. Pera que eu tô aqui ainda, o vídeo não travou não. Pera aí. Vamos lá. Primeiro exemplo. Quantos são os anagramas da palavra Lucas, do meu nome? Ok? Ouviu falar em anagrama? Nem perca tempo. Permutação. Anagrama é quando você pega, né, as letras de uma palavra, reorganiza e consegue fazer uma nova palavra. Vou apagar aqui. Não, vou apagar não, ainda tem espaço. Se você quer fazer o anagrama da palavra Lucas, pensa comigo. A fórmula é essa daqui, tá ok? Nós temos o quê? Nós temos Lucas, L-U-C-A-S. Nós temos 5 letras, então vai ser a permutação de 5, tá? 5 fatorial é a mesma coisa de 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. Então, se eu pegar as letras do meu nome e mudá-las de posição, eu consigo fazer 120 novos nomes, ok? Simples, não? O exercício do cinema já fiz. Vamos agora para um exercício de arranjo. Eu vou apagar aqui, tá, gente? Vou apagar aqui. A gente vai fazer um novo exercício. Bom, deixa eu ler aqui qual é o exercício. Ah, bem o que eu falei. Imagina que existe uma sala com 30 alunos, tá? E nessa sala vamos fazer uma eleição para escolherem o representante e o vice. Perceba, não tem vaga para todo mundo ser representante e vice, então já seria o arranjo ou combinação. E aí existe uma hierarquia, existe uma pessoa como representante e uma pessoa como vice. Vamos fazer o teste da ordem? Vamos supor que Maria seja representante e José seja vice. Outra situação, José representante e Maria vice. Viu que apesar de usar as mesmas pessoas, elas estão em posições, classificações diferentes, numa hierarquia diferente? Pois é, então nós vamos usar aqui o arranjo, ok? Então aí, vamos pensar, nós temos quantos alunos mesmo? 30 alunos. E nós temos quantas vagas? Nós temos vagas para 2 alunos. Tá ok? E aí nós vamos usar o quê? Arranjo de 30 para 2. Então eu vou substituir aqui o N por 30. Ele aparece 2 vezes, então a gente vai trocar 2 vezes. E o P por 2. Vamos fazer parênteses primeiro. 30 menos 2 é 28. E aqui a gente vai fazer a propriedade do fatorial. 30, 29 e 28 para cortar com o 28 de baixo. Tá ok? Fiz as substituições, resolvi no parênteses, 30 menos 2 é 28, e depois decompus o meu 30 fatorial, que é o maior fatorial, para ele poder cortar com 28 de baixo. Sobrou 30 vezes 29, 30 vezes 29, eu tô ótimo de conta, é 870. Então, numa sala de 30 pessoas, dá para escolher 870 duplas diferentes. Massa, né? Vamos para o nosso último exemplo para encerrar essa aula. Nós temos... Muito bom. Outro exemplo que envolve sala de aula, ok? Numa sala de aula a gente tem 14 meninos e eles vão compor um time de futsal, tá ok? E aí, o time de futsal é composto por 5 alunos. Já não tem vaga para todo mundo, né? Esse exercício ele para aí. Ele não fala que nenhum jogador é mais importante que o outro jogador. Então, nesse caso, a ordem não importa. Não importa se eu escolher Juninho e Zezé ou Zezé e Juninho. Dá na mesma, tá? Então, é um típico caso de combinação. Eu tenho, deixa eu pegar aqui, eu tenho 14 alunos disputando 5 vagas no time de futsal para o interclasse. Então, a gente vai usar a combinação usando essa fórmula aqui, trocando o N por 14 e o P por 5, tá ok? Então, é a combinação de 14 para 5. Vou trocar o meu N
por 14, o meu P por 5. Resolvo o que está em parênteses primeiro. 14 menos 5 é 9. E agora, vou usar meu canetão azul para decompor o 14 até chegar no 9, né? É uma estratégia. Essa é uma matéria que exige interpretação de texto e que exige uma certa estratégia. Quase que não coube. Ok? Então, peguei minha conta, o 14 e decompus até o 9, para poder cortar com o 9 de baixo. Certo? Eu já vou adiantar aqui, essa multiplicação toda aí em cima vai dar 240.240. E o 5 fatorial é 120. Posso até cortar um zero aqui, não que adiante muito, porque a gente vai ter que dividir 24.024 por 12. E essa divisão vai dar 2002. Então imagine, numa sala que 14 meninos querem jogar futsal interclasse e só tem espaço para 5, a gente consegue fazer 2002 times diferentes, ok? Eu vou estar gravando mais vídeos de exercícios, você pode procurar no YouTube, em livros, é uma matéria que exige muita interpretação de problema a problema, não existe uma coisa muito fixa nisso, beleza? Bons estudos para vocês e até mais!